O céu, o céu de Cachoeiro, Deus fez o mundo inteiro e me fez nascer aqui. Paulo de Tarso Medeiros, nasci em Cachoeiro, na rua Coronel Guardia, número 15, em 22 de janeiro de 1943. Foi ontem. Meus pais, Dirceu Alves de Medeiros e Naya Vilela de Medeiros. Coisa interessante que mostra o progresso de Cachoeiro naquela ocasião, essa família, todos nasceram na zona da Mata de Minas, na verdade em São Manuel, que hoje é chamado de Eugenópolis. E dos 7 irmãos que chegaram na idade adulta, 4 acabaram vindo morar em Cachoeiro. O mais velho, o José de Medeiros Corrêa, um advogado de muito prestígio e importância em Cachoeiro, era o mais velho de todos. O Hilário Ribeiro de Medeiros era farmacêutico, teve farmácias em Itapemirim e também aqui do lado norte do Rio, que antigamente havia essa distinção muito clara, né? Lado norte e lado sul, né? Lado norte é a margem esquerda do Rio. E mais tarde ele fundou a farmácia Santa Terezinha, que ficava na esquina da Dona Joana com a 25 de março. Tinha um tio, Alfeu Medeiros, que foi empresário aqui em Cachoeiro, teve várias atividades, casou-se com Hortência, que era filha do Fernando de Abreu, que era o prefeito de Cachoeiro na época da ditadura de Getúlio, prefeito por muitos anos, um líder político muito importante. E meu pai, Dirceu Alves de Medeiros, veio para Cachoeiro, foi secretário da prefeitura de Cachoeiro por 25, até se aposentar. Ele saiu cedo de São Manuel, com 14 anos ele foi para o Rio, porque os pais tinham falecido, ele era fazendeiro de café, com a crise da Primeira Guerra Mundial, a fazenda acabou se dando mal, então os filhos tiveram que se espalhar e os mais jovens não tiveram a educação que os mais velhos puderam ter. Papai teve apenas o curso primário, mas era uma pessoa que lia muito. Trabalhava em farmácia no Rio e toda noite ele ia à Biblioteca Nacional. Então ele tinha uma cultura muito vasta que eu e minha irmã Marília só alcançamos depois de fazer a faculdade. E foi importante, já adiantando um pouco, porque meu pai tinha muitos romances em casa, romances importantes. E eu desde pequeno lia esses romances. E não eram romances de... Tinha, claro, coisas mais para jovens, mas eram romances de adultos, A Peste de Camus, O Velho Mar do Hemingway, Moby Dick, do Melville. Esses são 3 que eu me lembro bem, que me marcaram mais, que eu me lembro dos livros. Tinha também uma coleção desde o início das seleções do Reader's Digest, que hoje é uma aplicação que não tem nenhuma relevância, mas que na década de 40 e 50 era muito importante. Era uma coleção traduzida do inglês, que tinha matérias sobre todo tipo de assunto, e no início, obviamente, muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, que ela começou no Brasil nesse período. Então essa minha leitura das seleções, dos romances do meu pai, foi o meu primeiro contato com literatura, que me fez interessar por leitura. Quer dizer, eu falei que eu nasci e cresci na rua Coronel Guardia, número 15, é uma rua ali que antigamente se chamava bairro São João, Morro São João. Hoje não se usa mais esse termo, e aquela área ali que hoje está próxima do mercado municipal, do antigo mercado municipal, da área da atual catedral. Isso porque onde hoje é o mercado havia uma capela dedicada a São João, que tinha caído em desuso há muito tempo, e que a prefeitura acabou trocando com a igreja pela área em que mais tarde se construiu a matriz de São Pedro, isso na década de 40, que hoje é a nossa catedral, e onde era a igreja de São João, a capela de São João, que era uma capela, acabou virando o mercado municipal, que hoje já não é mais mercado municipal, mas era o mercado de Cachoeiro, bastante grande e bastante utilizado pela população. A minha rua é uma ladeira, né, que terminava na frente da Santa Casa, era a rua de passagem da Santa Casa. Mais tarde fizeram entradas por trás pela Raulinho de Oliveira, mas no meu tempo de criança o acesso à Santa Casa estava pela Coronel Guardia.
Uma coisa importante dessa minha rua é que no início dela, esquina com a Costa Pereira, tinha a sede da Lira de Ouro. Continua lá. Então a minha infância foi muito marcada. Eu estava deitado para dormir, ouvindo os ensaios da Lira de Ouro, o maestro batendo com a batuta no stand lá, regendo os músicos. Depois a criançada da rua descia, subia a escada, que é uma escada curva, ficava na porta vendo o ensaio. Interessante que a minha primeira vocação profissional foi tocador de tuba na Lira de Ouro. Talvez meus 4 anos, muito impressionado pelo tamanho do instrumento. A rua é uma rua pequena, estreita, ladeira, mas no início dela não tinha calçado. Então, na verdade, a nossa rua começava um pouco depois. Na frente da minha casa já tinha calçado. E era uma rua com poucas famílias. Tinha a família do seu Benício e Dona Dina, com a Terezinha e o Carlos Augusto Calheiros. Tinha a casa do seu Saleiro e Dona Lili, com 2 filhos, Maria Ilma e José Augusto. Tinha a minha casa, a Marília, minha irmã, eu e Maria da Penha, minha outra irmã. E eventualmente mudava alguma pessoa para a rua, depois saía. Mas de início essas eram as famílias que tinham crianças e é onde nós vivíamos ali naquela interação de esconde, de brincar de roda, brinquedos que havia antigamente. E também muito jogar bola, né? Os meninos, junto da então matriz de São Pedro, tinha o largo ali ao lado dela e era um campinho de futebol para a turma da rua. Nós tínhamos algum contato com os meninos da Batista Fluminense, que é a rua logo acima da nossa, e pouco contato, conhecia, mas não tinha sido contato diário com os da Costa Pereira, que era a rua que passava embaixo. Eu sempre gostei muito de andar, desde criança. Eu saía caminhando, às vezes assustando meus pais, porque eu saía e custava a voltar. E um dos passeios que eu gostava muito de fazer é pela área que hoje é o bairro Gilberto Machado, que na ocasião era a fazenda do Gilberto Machado. Uma fazenda que já não funcionava mais como fazenda. Tinha lá os pastos cercados, um ou outro boi, mas não tinha lavoura, não tinha grande coisa, mas era uma área toda de morro, de grama, não havia nenhuma construção. Só mais tarde é que o Chiquinho, né, Francisco Sérgio Aguiar, construiu o que nós chamamos a Avenida de Ouro, porque ficou caríssimo. Uma obra enorme, né? Pavimentada com concreto, que era uma coisa bem mais cara do que o normal. Então, que deu origem ao hoje bairro do Gilberto Machado, um dos mais importantes de Cachoeira. Mas eu gostava muito, e caminhava muito por lá, via riachos naquela região. Era uma coisa interessante. Então, a minha infância foi jogar bola, brincar na rua com os amigos. Fiz o curso primário na escola americana, que funcionava ali na rua Costa Pereira, por trás da segunda igreja batista. Era uma escola da igreja batista. Meu pai não tinha lá grandes recursos, funcionário municipal, não ganhava muito bem. Era um funcionário importante. A prefeitura naquela ocasião tinha o prefeito, o tesoureiro, o secretário da prefeitura e o encarregado de obras. Essa era a estrutura da prefeitura hoje, que tem, sei lá, dezenas talvez de secretarias, né? Mas a prefeitura não pagava muito bem, às vezes atrasava o pagamento, então a família tinha uma vida mais ou menos restrita, né, em termos financeiros, mas o papai dava muito valor à educação. Então quis que eu e marido estudássemos na escola americana, que achou que era melhor do que o Bernardino Monteiro, que era o grupo escolar tradicional aqui do centro da cidade. Então eu fiz meu curso primário na escola americana, do 1º ao 4º ano. E eu, talvez pelo interesse dos livros que meu pai tinha em casa, dos romances, seleções, eu me acostumei a ler. Então eu me lembro que até os 10 anos de idade eu frequentava muito a biblioteca municipal, que funcionava na própria rua Dona Joana. Tinha ficado antes em outro local, tinha mudado para esse local, então era um rato da biblioteca, estava sempre indo lá, pegando livros e lendo. Outra coisa interessante, uma das minhas tias, eu tinha esses 6 tios e uma tia, ela era professora do Instituto de Educação de Minas Gerais, em Belo Horizonte, visão muito esclarecida, né? Ela vendo meu interesse em leitura, me deu de presente uma assinatura do Correio da Manhã, que era o principal jornal. E eu li o jornal.
Mas eu era pequeno, então eu espalhava o jornal no chão e ficava de quatro em cima dele para ler. E eu tinha um interesse muito amplo. Me lembro até que dados de balanço que eram publicados, eu me interessava em ficar olhando aqueles livros. É interessante que eu vi o seguinte: a maioria dos livros que eu li na minha vida foi antes de entrar para o ginásio. E quando eu fiz o exame de admissão, naquela ocasião tinha o exame de admissão ao liceu, no caso, né? Você tinha que ter 11 anos. Eu fui para a escola aos 6 anos, alfabetizei muito cedo. Então eu terminei o 4º ano sem ter idade para fazer o exame de admissão. Aí fiz um ano, tinha uma professora particular, a dona Verônica, ela morava dentro do Mestre Amarelo, então ela tinha uma turma que ela preparava para o exame de admissão, e eu fiz o 5º ano com a dona Verônica e fiz o ano de liceu e passei. Aí quando chegou, é claro, no liceu, muito mais matérias do que antes, né? No primário você tinha só uma professora, no liceu você tinha as várias matérias. Isso tomou mais do meu tempo. Tinha também livros para outro livro, tinha história, então eu fiquei com menos tempo de leitura e passei a ler menos a parte de literatura, passei a frequentar menos a biblioteca. Bem, eu fiz o exame de admissão para o liceu, passei, né, fiz o ginásio e fiz o científico no liceu. E na minha juventude, quer dizer, continuou as peladas, jogos de futebol. Sempre fui, nunca fui grande coisa, eu não sou muito bom nessa parte não agilidade, mas de destreza, né? Eu não era lá um grande jogador, nunca me interessei, por exemplo, de tentar jogar infantil, o Estrela era perto, né? O Estrela do Norte, o campo era perto ali da minha casa, embora eu era cachoeiro, não era Estrela, torcedor do Cachoeiro, mas eu nunca me interessei de jogar, porque primeiro eu era franzino de físico, não tinha um físico muito adequado, era mais fraco do que os meninos da minha idade, então o embate do jogo não era tão favorável, né? E também não era tão bom assim com a bola, né? No controle da bola. Eu não me interessei, mas então a gente jogava, continuou jogando as peladas. Depois de certo ponto, é claro, passei a frequentar os caçadores. Quando fui me formar no ginásio, eu não sabia dançar. Aí a irmã do namorado da minha irmã, a Marília, me ensinou a dançar, assim, deu aquelas 2 ou 3 aulas para eu poder ir no baile. Naquele tempo, todas as turmas que se formavam, liceu, escola, faziam os bailes de formatura. Então Cachoeira é uma cidade de muitos bailes. O Caçadores, inclusive, tinha, pra você ter uma ideia, 3 ou 4 bailes a rigor por ano. Hoje só tem na época da festa. Tinha lá o baile da primavera, onde tinha os debutantes, né? Todo ano tinha o baile das debutantes. Tinha o baile da festa, tinha o baile de Réveillon, pelo menos 3, e às vezes tinha um 4º baile a rigor. E quando havia o baile a rigor, também tinha um baile a passeio. O baile a rigor num dia, o baile a passeio no dia seguinte. E eu fiquei freguês dos bailes do Caçadores. Fiz também as sextas-feiras, à tarde, à noite, tinha uma tarde dançante, né? Então eu me tornei um pouco um pé de valsa, é uma coisa que eu fazia também. Eu naquela ocasião era um católico bem praticante, então eu lia a missa todos os domingos, eu tinha inclusive um missal para acompanhar a missa. Eu tinha um amigo, o Fontanella, que também era bastante religioso. Ele acabava a missa na matriz de São Pedro, a gente descia para a praça carregando o missal, né? Aí algumas pessoas achavam que nós éramos Bíblia. Naquele tempo, protestante estava sempre com a Bíblia do lado, ele é Bíblia, né? O nosso não era uma Bíblia, era um missal que a gente estava vindo da missa. Eu nunca fui de farra, né? Nunca joguei sinuca, não gostava de beber. Então esse lado mais boêmio da vida eu nunca tive. Né? Então a minha vida era isso, era o estudo do liceu, jogar futebol, caminhar, os bailes do Caçadores, as festinhas do Caçadores. Naquela ocasião em Cachoeiro também você tinha muitas professoras de música, professoras de piano, né, que a acordeon ficou em moda, e todo ano elas faziam os recitais, né, dos alunos. Então chegava uma época que você tinha 3, 4 recitais do Caçadores nas escolas de música de Cachoeiro, que era um evento que a gente sempre ia. E tinha os cinemas, né? Todo sábado eu ia na matinê do Cinema Central, que ficava ali na Praça Jorge Monteiro, onde hoje é aquele pequeno shopping do Belas Artes.
Ali era o Cinema Central, assim, bem antigo e grande. E tinha os faroestes, acompanhado depois de uma série, né? Vários capítulos, final de cada série, o mocinho estava sempre em dificuldade, a mocinha quase morrendo, aí quando voltava a semana seguinte, não tinha nada daquilo, começava normalmente. Muitos filmes também, série de faroeste, então Flash Gordon, que era uma série de ficção científica, para padrão de hoje extremamente mal feita, né? Efeito especial muito primário, né? Mas o cinema era uma coisa importante em Cachoeira naquela ocasião. E tinha também uma coisa que era a tradição de Cachoeira e de cidades do interior, que era o footing na praça, né? Chegava à noite de sexta-feira, de sábado, todo mundo vinha para a Praça do Monteiro, os rapazes, as moças, para andar, caminhar. E havia uma coisa interessante, uma separação assim, social. Na calçada, na Praça do Monteiro, junto aos prédios, ficavam as pessoas que seriam de classe mais alta, para assim dizer. Na rua, na classe média. Por baixo das árvores, que tinha uma árvore muito bonita lá, eram as empregadas domésticas, outros tipos de coisa. E as meninas passavam em grupo, né, com as companheiras, eles olhando, paquerando os rapazes que já estavam parados. Aí, dependendo do olhar, do sorriso, eles saíam e começavam uma conversa, muito namoro. Começou em Cachoeira. Em muitas cidades tem uma praça circular, então esse footing, como se usava na ocasião, era feito de forma circular. Os homens rodando de um lado, as mulheres rodando de outro. Mas em Cachoeira não, a praça era comprida, né? Então era ir e voltar, e a maioria dos homens ficavam parados Eu acho que a nível... Bem, também havia, né? Naquela ocasião havia 4 colégios importantes em Cachoeira. O mais importante e melhor de todos era o liceu. Colégio, na ocasião chamado de Colégio Estadual, Escola Normal Unis Freire. Bastante grande, um colégio antiquíssimo, segundo ou terceiro ginásio do Estado. Havia também a Escola de Comércio, estabelecimento de ensino do Jornal Frederico Kenhoff. Tinha a Escola Técnica de Comércio, tinha o ginásio São Pedro, onde hoje é o Shopping Cachoeira, no 5 de março. Tinha o Ateneu Cachoeirense, que hoje é uma faculdade lá, que fica na Rua Moreira, da Igreja Presbiteriana, que foi criada pelo pastor lá da igreja. Nunca foi muito importante, mas é um colégio de certa expressão. E tinha o Cristo Rei, muito antigo, né? Que era um colégio apenas feminino, só de meninos, e muito da elite de Cachoeira, das moças, estudavam no Cristo Rei. Eram outros tempos em termos de costumes, de hábitos, né? De comportamento social. Olhando para trás, eu vejo como é que mudou, e muito. Uma coisa que eu acho interessante destacar em Cachoeira, que eu acho que foi muito importante para a Cachoeira, a Rádio Cachoeira dele, a Rádio Cachoeira, ZY9. Essa rádio foi uma rádio, se não me engano, final da década de 40. Havia um camarada que tinha uma rede de rádios pelo Brasil, e ele criou a Rádio Cachoeira. E é uma rádio que naquela ocasião você não tinha. Claro, Cachoeira sempre foi muito ligada ao Rio, né? Mesmo futebol, né? Acompanhava o futebol do Rio, não de São Paulo, de Minas Gerais. Tudo Cachoeira era voltado para o Rio. Acho que herança daquela ligação que houve ferroviária, né? No começo do século XX, de Cachoeira com o Rio. E ele criou a Rádio Cachoeira, que era uma rádio completa. Ela tinha programa de auditório, tinha programa de noticiários, tinha programa de música, tinha transmissão de futebol, jogos de futebol, Cachoeira, Esteira, era transmitida ao vivo pela Rádio Cachoeira. E ela foi muito importante, quer dizer, porque Cachoeiro tem um grande número de artistas, né? E eu diria que todos eles só se tornaram artistas para a Rádio Cachoeira. Eles começaram na rádio. Roberto Carlos, desde criança nova, começou a cantar na rádio, chegou a ter um programa só dele, tá? Então fez com que ele aos 14 anos se achasse que podia ser cantor. Se eu não tivesse tido o sucesso que ele teve de cantor em Cachoeira, a experiência que ele teve, ele nunca iria ser. Raul Sampaio começou em Cachoeira. Tinha um duo, depois um trio cantando na Rádio Cachoeira. Sérgio Sampaio foi locutor da Rádio Cachoeira. Gerson Valadão, hoje muita gente não conhece mais, mas foi um ator importantíssimo. Não nasceu em Cachoeira, mas veio na Cachoeira criança. Gerson Valadão começou na Rádio Cachoeira também. A Joelma começou na Rádio Cachoeira. Muita gente. Então, a Rádio Cachoeira eu acho que merecia ter um estudo,
aprofundado sobre a história da Rádio Cachoeira, a influência. É um dos sonhos que eu tenho de fazer, mas a preguiça não deixa. Desculpe a falta de tempo, mas eu acho que a Rádio Cachoeira deveria merecer. Eu comentei com o Lucimar, né, da Instituição Geográfica, que um dos temas que deveriam buscar, também descobrir, o papel da Rádio Cachoeira na cultura musical cachoeirense, né? Eu fiz o liceu, então, 7 anos de liceu. Terminei o liceu e naquela vez não havia faculdade em Cachoeira. Eu queria fazer uma faculdade, obviamente. A minha família não tinha recursos para me mandar para o Rio. Naquela ocasião, na verdade, Cachoeira ainda olhava para o Rio. Só um pouco mais tarde passou a olhar para Vitória, talvez com o crescimento das universidades de Vitória. Então, quem de Cachoeira ia fazer faculdade ia para o Rio. Não era barato, né, sustentar um filho fora de casa, meus pais não tinham recurso. Então eu fiquei em Cachoeira. Não tinha praticamente emprego em Cachoeira. A Cachoeira tinha na ocasião uma base industrial ainda razoável, herança dos tempos do General Monteiro, no começo do século XX. Né? Nós tínhamos uma fábrica de tecidos, né, lá no Guandu, tinha a fábrica de cimento Barbará, que era ao lado do cemitério municipal, mais tarde, né? Ela foi para Montevideo, mudou de dono, mudou de nome. Você tinha a Serraria Industrial, próximo do bairro da Independência, hoje tem um conjunto de edifícios, né? Havia muita fábrica de telha, muitas olarias, fábrica de telha, fábrica de tijolos, fábrica de vasos, havia muitas marcenarias, fábrica de móveis em Cachoeira, e de doce, indústria de bebida. Mas de qualquer maneira, a maioria eram coisas pequenas, não geravam emprego, né? Tinha comércio. E também tem outra coisa, você terminava o CETI, tinha que fazer o serviço militar. E ninguém queria contratar alguém que não tinha feito serviço militar ainda, porque teria que liberá-lo por tiro de guerra, né, por dias. Então você não conseguia trabalhar. Então o que eu fiz já no curso secundário, eu dava aula particular. Português e matemática, basicamente. E aí eu fiquei em Cachoeira estudando para concurso do Banco do Brasil, que era a oportunidade que se tinha na ocasião de se conseguir um emprego. Né? Fiquei, mais ou menos, depois que eu me formei, fiquei quase 2 anos. Até que houve o concurso, fiz, passei e fui nomeado para Cachoeira. Então comecei a trabalhar aqui no Banco da Cachoeira. Tinha que ficar pelo menos 2 anos, né? O banco exigia, quando ele mandava alguém para um certo lugar. Eu tinha que ficar 2 anos naquela cidade. Só depois de passar 2 anos que eu pude pedir transferência para o Rio. Demorou um pouco a ser concedida, porque o gerente não queria liberar. Mas quando foi em outubro de 64, eu fui para o Rio. E aí o vestibular estava em cima, né? Que era dezembro, né? Novembro, janeiro. E eu estava na dúvida, fazer economia ou engenharia. Acabei optando por economia, porque me parecia que isso tinha mais um componente social na ordem de engenharia. E me agradava mais esse lado. Né? Então eu trabalhava no banco lá na Cassex, carteira de comércio exterior do Banco do Brasil, e fiz 2 meses de cursinho lá no Rio para me preparar melhor. E fiz o vestibular e passei. Então, a Faculdade Nacional de Ciências Econômicas. Eu sempre, talvez um pouco pelas leituras que eu fiz desde cedo, né? Eu era um aluno aplicado, prestava atenção nas aulas. Eu sempre saí muito bem nos estudos. Quando eu terminei o liceu, fui o primeiro aluno. E deu uma sorte danada quando eu fiz o vestibular, fui o primeiro lugar. E é uma coisa muito interessante, são acidentes que acontecem. Era a Faculdade Nacional de Ciência Econômica. Eu tinha terminado o curso secundário há 2 anos, fiquei trabalhando, estudei 2 meses, como é que eu fui em primeiro lugar? Um pouco pela base que eu tinha, que o liceu era muito bom. E também eu dei sorte, porque o vestibular tinha matemática e português eliminatórias, e tinha história e geografia classificatórias. Mas tinha um professor de matemática, um catedrático lá, que era muito rigoroso. Ele deu uma prova tão difícil que, em vez de preencher as 150 vagas, só preencheu 75. Então só entraram 75. Então, como não tinha que classificar, não houve o exame classificatório. Então eu não fiz história e geografia, não sei se teria inglês também, não sei. E matérias que eu tinha deixado um pouco de lado, embora eu gostava muito de história, para me concentrar nas eliminatórias, que eu queria passar, né?
A classificação era um segundo tempo, né? E outra coisa que me ajudou também, porque matemática eu sempre fui muito bom, né? Tive jeito para matemática. Também fui muito bom aluno de português, tive ótimos professores aqui no liceu. Alguns que, tipo Ailton Bermudes, né, que me influenciou muito. E na prova, no vestibular de português, veio um texto com vários erros de ortografia, de regência, embutidos no texto, mas com um estilo horroroso, cheio de repetições. Um negócio terrível. Aí eu pensei, corrijo ou não corrijo isso aqui? Gramática tem uma regra, o que é certo é errado. Estilo não tem uma regra. Se eu for mudar para quê? Então eu não mudei, deixei o texto. E tinha um candidato, depois tornou muito amigo meu, o colega, que todo mundo pensava que ia ser o primeiro do vestibular, tinha sido coronel, aluno do Colégio Militar no Rio. E ele não resistiu, mudou o texto. Com isso ele perdeu o ponto. Então, entre matemática ele ficou um pouquinho acima de matemática, eu fiquei um pouco acima depois, mas fiquei com média maior do que a dele. Fui o primeiro aluno do vestibular da faculdade. E eu fiz a faculdade trabalhando, eu trabalhava no Banco do Brasil. Então a faculdade era de manhã, 8 a meio-dia. Eu saí da faculdade, almoçava no bandejão lá que tinha, a faculdade de funcionários do Brasil, ainda até hoje, na Vila Pasteur, ali no Rio, em frente ao Yacht Club, onde tem a antiga reitoria da Federal do Rio de Janeiro. E eu comia no bandejão e partia para o banco, quando pegava um ônibus, ia trabalhar, trabalhava de 1 às 7, naquela ocasião o bancário trabalhava 6 horas por dia apenas. Aí voltava para casa, jantava e revisava um pouco das matérias da aula. Eu não tinha muito tempo para muita coisa, fiquei sem namorar, não via televisão praticamente, que é só o fio da bossa com Elis Regina e eu esqueci o nome do cantor. Esse programa não deixava de vir, mas foi uma vida mais ou menos em função da faculdade. E me dei bem na faculdade, fui também primeiro aluno. Recebi 2 medalhas, a Pessoa de Cairu, o melhor aluno do curso de Economia, e a Universidade do Brasil, que a faculdade tinha 4 cursos, Economia, Administração, Contabilidade e Ciências Atuariais. A minha média foi maior em todos os 4 cursos. No 4º ano de faculdade, a gente reclamava muito que o ensino não era tão bom quanto eu gostaria que fosse, embora fosse a faculdade. Depois ele mudou de nome, passou a ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Economia e de Administração. Mas a gente reclamava que o curso não era tão bom quanto deveria ser. Então, quando eu estava no 2º semestre, 4º ano, eu comecei a fazer um curso de extensão no SENDEC, que era Centro de Treinamento para Desenvolvimento Econômico, de Planejamento. Mas você basicamente estudava só no nível já pós-graduação, teoria econômica. E eu, na verdade, parei de frequentar a faculdade, só ia em dia de prova, né? Havia colegas que marcavam minha presença no dia que eu não estava lá. Então eu fiz o curso do SENDEC, né? Centro de Treinamento e Estudo para Desenvolvimento Econômico, Centro de Planejamento, junto com o 2º semestre da faculdade, e esse curso foi até abril, março do ano seguinte. E eu acabei sendo, devido à minha nota no vestibular da admissão, que foi maior que esse meu amigo Hélio, também, eu nunca pensei em ser primeiro de turma, nem ele também, né? Quando eu me formei, a secretária falou, você foi o primeiro aluno da turma. Tá? Eu não tinha nem noção disso. O que desequilibrou foi o vestibular. E essa redação louca era de autoria do Eça de Queiroz. Esse texto, que parecia ridículo, era do Eça de Queiroz. Então, isso é muito interessante, né? Esse acidente lá atrás me fez. Eu me saí bem no curso do SENDEC, fui 2º classificado no curso. E o SENDEC, o diretor do SENDEC, o Guilherme, tinha feito um acordo com a Universidade de Chicago para ter algumas vagas para estudante brasileiro. Porque Chicago, o chairman do departamento, tinha muita ligação com a América Latina, era casado com a chilena, tudo. Os chilenos há muito tempo já frequentavam Chicago e ele queria que mais brasileiros fossem para Chicago. Então fez esse acerto que havia um certo número de vagas que o OG indicasse e Chicago aceitava sem discutir. Você não passava pelo processo normal de seleção. E Chicago, na ocasião, para muitos, era o melhor departamento de economia. Então era muito disputado.
Então o fato de você poder entrar em Chicago sem ter que ter um trabalho, nem aqueles exames que você tinha que fazer, de saber se você tinha um grau de conhecimento suficiente, você precisou fazer, bastava a indicação do alemão. Então fui fazer o curso, já fui direto para o curso de doutorado em economia em Chicago. Acabou, entre idas e vindas, fiquei mais de 4 anos em Chicago. Eu quando fui para Chicago, eu trabalhava no Banco do Brasil. Então quando eu fui recebi a bolsa de estudo da USAID, eu tive que pleitear no banco também que o banco me liberasse. E era comum o banco liberar funcionários para mestrado. Em geral, ele liberava por um ano, mantendo o pagamento de salários para a pessoa. Mas como eu ia fazer doutorado, era um prazo maior, o mestrado saía em 2 anos no máximo, 1 ano e meio, por exemplo. Eu dividi 20 meses, para poder depois pedir mais 10 de prorrogação e chegar mais perto do tempo necessário. Aí o banco de início negou, né? Porque no doutorado, não preciso de doutorado aqui, eu trabalhava na área eu era fazer um programador de computadores do banco, então não interessava no meu setor. Então de início houve uma negativa, mas aí o Og Leme, né, pediu ao Otávio Gouveia de Bulhões que falasse com o presidente do banco. E aí eu fui liberado. Essas coisas que acontecem no Brasil. Então eu fui para Chicago, eu tive que pedir uma prorrogação de mais 10 meses, aí o banco me concedeu sem vencimentos. Depois pedi mais 6 meses, ele concedeu sem vencimentos, sem contagem de tempo de serviço, que eu estava contando como se estivesse trabalhando, né? Então não dava tempo para aposentadoria. E eu sabia que eu tinha um compromisso de voltar para o banco, trabalhar 5 anos. Embora esse compromisso nunca foi formalizado, o banco comeu mosca e não pediu que eu fizesse o documento. Aí eu voltei, assumi no banco, mas me botaram atendendo o balcão. Fiquei 6 meses atendendo o balcão. Aí eu achei que eu tinha cumprido minha obrigação moral de demissão. Então, saí para... Aí eu continuei trabalhando, nessa época eu estava ligado à Escola de Pós-Graduação de Economia da Fundação de Vargas, EPGE. Eu estava com uma bolsa de pesquisa, trabalhando na minha tese, e dava aula lá também. Antes, quando eu tinha voltado de Chicago, eu dei aula de econometria na PUC. Então eu fiquei associado ao EPGE por uns bons 8 anos, 10 anos. Eu sempre gostei muito de dar aula, então ao lado do meu trabalho, eu garantia o feijão com arroz da família, né? Eu tinha uma atividade acadêmica. Ganhava muito mal. No EPGE eu dava aula, era um curso optativo, então só havia o curso quando o meu curso era oferecido. De início era curso de Economia de Recursos Humanos, não tem nada a ver com administração de pessoal, mas aplicação de economia a uma série de situações, casamento, crime, migração, que antes eram considerados fora do âmbito da economia, mas que tinha sido desenvolvido em Chicago pelo W. Schultz e pelo Gary Becker. Então eu dei aula nessa área. Depois, quando meu trabalho ficou muito na área financeira, eu passei a dar aula de sistema financeiro. Mas ganhava, sei lá, um salário mínimo enquanto dava aula. Era de 8 às 10 da manhã que eu dava aula. Depois eu passei a ser professor da Santa Úrsula, Universidade de Santa Úrsula, no Rio, de introdução à economia, um curso à noite lá, dei aula por uns 6 ou 8 anos, mais ou menos. Então isso aí é a minha história acadêmica, né? Eu, na verdade, nunca tive uma grande atividade literária na minha vida. Literária no sentido, eu escrevi um romance, eu sou poeta, cometi alguns textos na minha vida. Mas era muito bom aluno, muito bom estudante. Naquela ocasião você tinha, no curso secundário, não sei se tem hoje, curso de literatura, você tinha aqueles livros que eram as seleções de poesia, de textos, de autores brasileiros, traduções de autores estrangeiros. E quem deu esse curso, esses cursos foi o professor Elton Bermudes, que é uma cultura muito grande, está vivo ainda. 90 e bordoada, mas está vivo ainda, mora em Vitória. Então isso me interessava muito. Juntou com as minhas leituras, né, de romances de peso, quando eu era criança, alguma coisa mais que eu li enquanto estudante do ginásio, e realmente peguei um gosto mais ainda nos cursos de literatura do liceu. Eu era bom aluno, mas eu sempre fui tímido e com uma autocrítica muito forte. Então eu
Andei escrevendo até uma outra poesia, algumas trovas, que até olhando, quando eu vejo de novo, acho que não são tão ruins assim, mas que eu não achava, eu não tinha coragem de publicar. Mas eu era bom aluno e depois de terminado o liceu, o Evandro Moreira, que já era um poeta de nome, um escritor de nome, agora muito jovem, o Evandro Moreira, ele resolveu criar uma academia em Cachoeira, fazia falta a academia em Cachoeira. Então reuniu um grupo de pessoas, eram 7 geralmente, então me convidou, me conhecia, para ser um desses, para fundar o que na ocasião seria a Academia de Letras Benjamin Silva. Era uma turma toda jovem, tirando o Elias Amoni Filho, que era um teatrólogo, que já estava com seus, sei lá, 40 e tantos anos, 50 anos. Os outros eram todos abaixo de 30 anos. Vamos ver se fala, eram estudantes, não era, todo mundo já tinha terminado o curso secundário. E aí reuniu-se o grupo, resolveu fundar a academia, e começaram as reuniões, aí começou a se convidar pessoas mais maduras, realmente os intelectuais de Cachoeiro para participar, e todos eles vieram de bom grado, porque já havia muito tempo essa ideia, precisamos criar uma academia de letras em Cachoeiro. Só que quando chegou esse grupo mais maduro, né, eles sugeriram, não, vamos fundar não é a Academia de Letras de Benjamin Silva, a Academia Cachoeirense de Letras. Houve uma certa resistência do grupo original, porque ninguém se acha, talvez o Evandro não, mas muitos não se achavam com um gabarito para ser membro da Academia de Letras. Mas foi o que prevaleceu. E depois, com um grupo já bem maior, depois de muitas reuniões, numa festa de Cachoeira em 62, foi feita uma reunião de instalação da academia. Desses 7 integrantes originais, então, são os precursores da academia, porque os fundadores foram um grupo que já participou de 2 ou 3 reuniões depois, né? Desses precursores, 2 não assumiram cadeira, eu e o Marco Antônio. Porque eu realmente não achava que eu não tinha material suficiente, eu não era para ser um acadêmico. Mas tinha participação muito ativa na academia, nas reuniões, enquanto eu fiquei em Cachoeiro. Na verdade, eu saí de Cachoeiro em 64, com 21 anos. Mas enquanto estava aqui, eu participava de todas as reuniões, todos os eventos da academia, secretariei muita reunião da academia, tinha uma coluna no Arauto sobre sobre literatura, sempre botava uma poesia ou outra, e sobre o que a academia estava fazendo. Inclusive uma hora lá, logo no início, tem que ter o estatuto, tem que ter um regimento interno, nomearam uma comissão de 3 que não fez o trabalho. Aí eu peguei e fiz uma minuta de estatuto de regimento interno que, aprimorado, foi aprovado como sendo o estatuto da academia. E aí eu fui para o Rio. Mas eu sempre fui para o Rio, mas vindo muito a Cachoeira. Eu vinha 3, 4 vezes por dia a Cachoeira. Mesmo quando eu estava estudando em Chicago, com exceção de um ano, todo ano eu vinha ao Brasil. E eu vindo ao Rio, meus pais já moravam no Rio na ocasião, antes de estudar no Rio, eu vinha a Cachoeira. Depois era 3, 4 vezes, e uma das vezes eu costumava coincidir com eventos da academia. Então, embora eu acho que eu sou o acadêmico distante, mais presente da academia. Hoje temos um grupo de WhatsApp, né? Eu também gosto de dar meus palpites nesse grupo, minhas opiniões. O que mais? Bem, a academia reuniu realmente a nata intelectual de Cachoeira. Havia nomes de muita importância, poetas, havia grandes poetas em Cachoeira, o Solimar de Oliveira, que tinha livros publicados. Naquela ocasião era muito difícil. Hoje em dia é difícil publicar um livro. Não publicação particular, você vai na Gracal, na Grafiband e é barato, você faz 300 exemplares por uma ninharia. Na ocasião não, os livros eram compostos, tinha desfundo, o negócio era complicado e era caro, você não podia fazer 500 exemplares porque não pagava. Então, e você para conseguir uma editora para te publicar, mesmo hoje em dia, você tem milhares de escritores querendo publicar que não conseguem publicar, a não ser que façam, assim, particular, edições privadas. E o Solimar conseguia, tinha 2 ou 3 livros publicados pela Ponchete, outras editoras de importância do Brasil. E tinha professores do liceu, né, o Atair Caim, que também é um poeta muito bom, foi presidente
da academia, figura muito importante para a academia. O Atair Caim, o professor Deodete Batista, o Wilson Rezende, que também eram do Liceu, sem contar outros nomes importantes de Cachoeiro na ocasião e que realmente deram corpo à academia. Tinha o Nordestino Filho, que foi o nosso segundo presidente, porque quem na verdade criou a academia foi o Evandro. Então houve a primeira diretoria que se elegeu, o Evandro foi o presidente. Mas logo depois ele passou no concurso do Banco do Brasil e foi transferido para Januário, em Minas Gerais. Então ele foi na presidência só uns 3 meses. E aí então elegeu-se o Nordestino Filho, que era não sei se cearense, o nome de guerra dele, Nordestino Filho, né? Era um tenente da reserva do Exército, que mais tarde se acabou estabelecendo em Cachoeiro, e que era um poeta mais popular, não era um poeta muito sofisticado, mas publicava muito. Aí eram basicamente edições particulares que ele fazia. Eu mesmo tenho uns 8 livros de poesia do Nordestino. Era um bom poeta, mas mais numa linha popular. Já o Evandro não, o Evandro era um poeta realmente de nível mais alto, né? Um poeta realmente excepcional, também ganhou prêmios fora de Cachoeiro, teve livros publicados, além dos mais de 50 livros que ele publicou aqui, de crônica, de contos, de poesia e outros. Mas então Cachoeiro tinha uma vida cultural razoável, a academia era muito importante nisso aí, porque como você teve a criação dela, sempre tinha discurso de posse de acadêmicos que faziam elogio do patrono da cadeira. Era prova limitada, cara, não havia um interesse na cidade como um todo, né? Naquela ocasião você não tinha o Teatro Rubem Braga, por exemplo, então, e já nessa ocasião a televisão começou a entrar, né? Então você passou a ter tanto que os cinemas foram acabando. Durante algum tempo Cachoeiro não tinha cinema nenhum, né? Do efeito da televisão. Mas a academia promovia concursos literários, jogos florais, concursos de poesia, de contos, de crônicas. O Nordestino criou uma revista Academia, que circulou, não circulou sempre, mas infelizmente parou há uns 8 anos, mas que publicou talvez uns 30 números. E ela trazia, né, trabalhos dos acadêmicos e também dos membros correspondentes. A academia construiu uma época, tinha mais de 300 membros correspondentes pelo Brasil afora, escritores. Isso era importante para os concursos literários que fazia, porque nos concursos literários os acadêmicos podiam participar. Então tinha que ser gente fora da academia. Muito pouca gente de Cachoeiro, que não era da academia, participava. Então a maioria dos participantes eram de fora. Teve concurso de crônica com 400 participantes, concurso de contos, então era bastante ativa. E fizeram algumas palestras sobre temas literários no início da academia. Então a academia deu uma sacudida aqui na parte cultural de Cachoeiro, que já tinha sido importante no passado. No começo do século XX, né, Cachoeiro era o município mais importante do estado, porque no final do século XIX, quando a gente se separou de Itapemirim, a gente pegou todo o sul do estado, fronteira do estado do Rio para a fronteira de Minas Gerais, era Cachoeiro. Depois começaram a desmembrar os municípios, mas no começo do século XX, com o café, que foi o grande motor de crescimento de Cachoeiro, a cultura do café, Cachoeiro, 2/3 da arrecadação do estado era o município de Cachoeiro. Então Cachoeiro era, de certo modo, quase que mais importante do que Vitória em alguns aspectos. Claro, quando eu nasci em 1940 já não era mais, mas ainda havia ainda uma certa rivalidade, um resto de rivalidade de Cachoeiro com relação à Vitória. Depois que a Vitória avançou, a gente ficou para trás, isso acabou. Mas a Cachoeiro no começo do século XX era chamada de Atenas Capital, que tinha efervescência cultural, tinha vários intelectuais aqui em Cachoeiro, tinha jornais importantes na cidade. Então a academia seguiu um pouco nessa tradição. Então, como todo órgão cultural, depende muito das pessoas. Então, você quando inicia tem muito entusiasmo, né, as pessoas, mas tem pessoas que mudam, né? O Evandro saiu, depois Januário veio para Alegre, só mais tarde que ele voltou para Cachoeiro. Eu fui para o Rio, o Bruno, que é outro paraíso, que era muito ativo, foi para o Rio também. Alguns saíram de cá, um ou outro morreu, e chegou um ponto que a academia parou. A academia teve 2 interrupções na vida dela. Uma de pouco tempo e outra de 5 ou 6 anos, que não funcionava. Nas 2 ocasiões voltou pelo esforço do Atair Caim. Buscou as pessoas e conseguiu que a academia voltasse, que as pessoas voltassem a se reunir, que a
academia voltasse a funcionar. E o evento que houve muito mais depois, né, foi essa facilidade de edição de livros. Porque a tecnologia desenvolveu-se, pelo computador você edita o livro, né? Então você consegue fazer uma edição de 300, 500 livros, porque você tem, por mais conhecido que seja o autor cachoeirense, a vendagem é muito pequena. Você vende o livro no lançamento, se você tem muito prestígio, tem muitas amizades, quase sempre você faz um coquetel para lançar o livro, aí você vende 100, 150, 200 livros no lançamento e depois vende um ou outro livro. Então as tiragens não podem ser grandes, porque senão encalha, né? Então a tiragem, primeiro o pessoal fazia 1000 livros, passava a fazer 500 livros, 300 livros, mas de qualquer maneira você teve uma quantidade de livros muito grande sendo editado em Cachoeira. Para o que ajudou também a Lei Rubem Braga, né? Que financiou muito trabalho financiou alguns livros, o próprio Estado criou programas também de alguns autores de Cachoeiro conseguiram ser premiados, então tiveram livros editados. Então hoje em dia Cachoeiro tem realmente uma produção literária bastante grande, ajudado pela essa mudança tecnológica. Entre os eventos mais importantes, por exemplo, nascer em Cachoeiro. Não foi escolha minha, né? Mas fico feliz de meus pais terem se estabelecido em Cachoeiro. Papai era mineiro, mamãe era fluminense, e me deu essa chance de nascer aqui. Muito importante na minha vida foi o liceu, pela qualidade do ensino, pelos professores, pela camaradagem que se tinha, e aprendia muito, quer dizer, não só a parte intelectual, mas a parte moral também, disciplina. Então acho que todo mundo que passou pelo liceu naquela ocasião ficou muito marcado. Então esse foi um ponto muito importante para mim. Acho outras coisas importantes para mim foram o meu sucesso acadêmico, né? Eu sempre me saí muito bem nos estudos, classificações que eu obtive, não porque eu buscasse, acontecia, eu descobri lá, primeiro aluno. E o fato de eu ter ido fazer o doutorado em economia em Chicago, mais que fundamental. Outro ponto muito importante para mim foi ser escolhido Cachoeira Salzano número 1 em 1995, ontem, né? Há pouco tempo. E eu também, para mim, minha família é bem importante, minha mulher, 3 filhos, hoje tenho 4 netos. E também eu sempre me voltei meu trabalho uma área, área acadêmica, em termos de dar aula, eu gostava muito de dar aula, mas também um estudo quase sempre na área mais voltada, não tanto na área comercial, mas voltado mais para de governo. E eu, graças a Deus, exerci algumas funções importantes, né? Fui diretor da Comissão de Valores Imobiliários, já fui para a CVM no início dela, como chefe da Assessoria Econômica, e quando no segundo colegiado mudou o governo, a mudança da diretoria, eu fui nomeado diretor, um dos 4 diretores da CVM. Eu dirigi também um distribuidor de valores do Estado de Minas Gerais, de Minas, administrava a dívida pública do Estado, experiência profissional interessante. Fui diretor de finanças do Banco do Brasil. Eu egresso do banco, naquela vez eu não era mais funcionário, e quando eu me demiti do banco, né? E quando eu fui ser diretor do banco, eu não era funcionário. Eu fui convidado para a função. Naquela ocasião o banco tinha uma diretoria muito restrita, era um presidente e 6 diretores. Então era uma carga de trabalho era muito grande. Quer dizer, o que hoje era a minha diretoria deve ter uns 4 vice-presidentes e uns 8 diretores cobrindo a mesma área. Não durei muito tempo, pedi demissão em menos de um ano, porque não me agradou. Você trabalhar em certos órgãos do governo traz riscos. E aí eu fui ia deixar. Nesse meio tempo eu tinha voltado a ser funcionário do banco, porque precisaram fazer uma troca de um diretor, e pelo estatuto dos 7, 3 tinham que ser funcionários. Eu não podia trocar o diretor da Internacional. E aí me pediram para voltar a ser funcionário, para poder resolver. Então, a ideia é quando eu saísse do banco eu voltasse para o trabalho voltasse para o trabalho normal, alguma instituição financeira, algum outro tipo de trabalho.
Aí o próprio diretor que eu viabilizei a entrada no banco, falou assim, estamos podendo voltar os funcionários do exterior. Você não vai para o exterior, escolhe onde você quer ir. Vem de Nova York, vem de Londres, mas se eu fosse você, eu ia para ser representante em Washington, né? Em todos os órgãos econômicos, não sei o quê, e eu fui ser representante em Washington, no Banco do Brasil, fiquei lá 8 anos. Foi interessante como função. E isso é claro, ter tido a sorte, eu tenho tido muita sorte na minha vida, né? Ter tido a sorte de nascer em Cachoeiro, tive a sorte do Evandro me chamar para ser um dos precursores, dos fundadores da academia, né? E ter, claro, ter sido membro da Academia Brasileira também é algo que me orgulha muito, importante para mim. Olha, eu já estou quase que devendo, né? Estou com 76 anos, né? Então eu olho para trás, vejo muito chão, olho para frente já não tem tanto chão assim, né? Então, e depois, hoje em dia, com as redes sociais, né, você acaba perdendo muito tempo. Eu gosto muito de ler jornal, então eu leio 3, 4 jornais, quando posto todo dia nas redes, pela internet. Tenho Facebook, tenho WhatsApp, tenho uma atividade política muito grande, quer dizer, então gosto de debater, então pego muita briga política no WhatsApp e no Facebook. Por ter um ponto que eu tinha esquecido de falar naquela parte de faculdade, né? Eu sempre tive uma tendência de esquerda, preocupação social, e na faculdade eu era considerado de esquerda, mas nunca pertencia a nenhum grupo. Eu transitava com a esquerda, com a direita, embora eu tinha simpatia pela esquerda. E eu, quando ia me formar, né, eu fui eleito orador de turma. Só que nós não tivemos formatura. Porque a gente se formou em 68 e houve um AI-5. Que realmente foi o início da ditadura mais forte no Brasil. E antes do AI-5, foi, se me engano, em novembro, dezembro, naquela ocasião havia muita agitação estudantil, muita passeata, então a PM está toda hora em frente lá do campus universitário, eles não queriam invadir o campo, o reitor tentava impedir tudo. E um dos alunos lá da turma propôs, e foi aprovado a inclusão no convite, um agradecimento à Polícia Militar, pelas constantes invasões do campus universitário e a grande contribuição do nosso aprimoramento intelectual. Uma ironia danada. Aí veio o AI-5. Então o que antes era um atrevimento passou a ser uma coisa inaceitável, né? Resultado, foi cancelada a nossa formatura, então eu não tive oportunidade de fazer meu discurso de orador. Aliás, eu fui também orador quando terminei o científico no Liceu. E, ademais, né, eu e o presidente da comissão de formatura fomos presos para dizer quem tinha sido o autor daquela frase. Então, fomos presos pela Polícia Federal, fomos chamados para depor e não saímos mais. E minha tia, com quem eu morava, aquela professora em Minas, ela morava no Rio, ficou desesperada porque eu saí, não voltei. E, claro, ninguém dizia onde estava, sumiu. Então, de lá fui para o DOPS, na Rua da Relação, e depois fui para uma DP, uma chave de DP na Ricardo Albuquerque, no subúrbio do Rio. Fiquei lá numa cela grande com mais uns 20 presos políticos, entre aspas. Alguns com alguma substância, outros tinha lá 2 rapazes, inclusive um morava no prédio onde os primos moravam, e sei lá, passou lá uma viatura do DOPS, alguém gritou, abaixa a ditadura. Eles voltaram, pegaram 2 ou 3 ou 4, eles levaram preso, estavam lá presos há dias e dias e dias, estavam lá por esse crime de ter. E já diziam que nem eram eles que tinham gritado, pode ser que sim. Acabei depois de quase um mês, fui solto, porque eu tinha um primo que conhecia muitos militares, se mexendo, e realmente o negócio não tinha substância. E aí tem 2 eventos interessantes. Quando a gente fosse libertado, né, a gente estava preso por ordem do Exército, né, fomos levados ao quartel-general no antigo Ministério da Guerra no Rio. Um coronel, chefe da 4ª seção, que era a seção de inteligência, nos recebeu lá, mostrou o escritório dele bem espartano, do exército, e falou muito bem do exército. Ele disse, olha, tem uma coisa, vocês estão saindo porque falaram mal da polícia militar. Se tivesse falado mal do exército, não saíam não.
Quer dizer, depois de toda a propaganda que ele fez, ele dá uma dela. E o fato mais interessante também, jocoso, é que o presidente da sua formatura era nordestino, ele andava de sandálias. Então quando nós chegamos lá, é claro, estavam presos, né? Lá com a segurança lá, o sentinela não queria deixar ele entrar, porque ele estava de sandálias. Aí ele ficou meio apavorado. Se ele não entrasse, ele voltava para o defesa. Mas eu sou prisioneiro, deixaram ele entrar. Com isso eu tenho uma tendência eu já tinha a tendência de esquerda, isso consolidou, né? Eu realmente não tenho nenhuma simpatia por ditaduras, né? Então eu pego muita discussão, eu gosto de discutir, gosto de debater, muita discussão nas redes sociais com as pessoas que não pensam como eu, né? Procuro sempre manter uma discussão de alto nível, mas isso me toma tempo. Então, na verdade, eu tenho lido muito pouco. Eu tenho uma pilha, talvez, de uns 30 livros por ler. E eu não arranjo tempo. Às vezes eu leio um livro, quando você vai no consultório médico, você carrega um livro. Mas, graças a Deus, eu não vou tanto a médico assim. Então, realmente, eu estou nessa parte de literatura, realmente, eu estou devendo. Eu leio o quê? Procuro comprar os livros aqui de Cachoeiro, todos de Cachoeiro, né? Mas mesmo assim a maioria eu não li. Tem alguns autores como Evandro, realmente eu li todos os romances do Evandro, o Grilo, eu também li os romances do Grilo. Então eu procuro dar prioridade, né, aos autores de Cachoeiro, mas eu tenho lido pouco. E também por falta de tempo, a não ser na área de economia, que às vezes eu escrevo alguma coisa, mas não estou publicando mais. No passado eu publiquei artigos em grandes jornais do Brasil sobre conjuntura econômica. Bem, antes de livro, né? A razão pela qual eu não quis entrar para a academia é porque eu não tinha nenhum publicado. Inclusive, como eu achava que eu não tinha condição de assumir uma cadeira, quando a discussão lá do regimento interno, estatuto, eu sugeri colocar uma cláusula lá que para entrar na academia teria publicado. Porque eu não tinha, então resolvi o problema, ficava para um tempo futuro que eu tivesse. Acabei, publiquei livro, mas é um livro técnico sobre mercado de ações. E eu tenho alguns artigos na área de economia publicados, participei de várias conferências até no exterior, que se apresentavam o trabalho, nessas conferências saiu um livro publicado, então eu tenho artigos desse tipo de livro aí, alguma coisa na revista técnica também de economia no Brasil, outras revistas mais gerais, revista Bolsa, na própria revista da academia eu tenho alguns artigos publicados, pouca coisa em jornal de Cachoeiro, cheguei a publicar um ou dois textos na Cachoeiro Cult, mas mesmo minha produção literária não é e também a própria economia, eu faço textos, compartilho em rede social, mando para os amigos, mas não tenho buscado publicação na grande imprensa ou tentado publicar nenhum livro. Já pensei, durante algum tempo, eu me interessei muito pelos jesuítas, história dos jesuítas do Brasil. Até por culpa do Evandro Moreira, porque o Evandro, de vez em quando, tem umas tiradas anticlericais, né? Então ele, nas crônicas que ele escreveu, né? Não sei se crônica ou nos livros históricos dele, o Evandro realmente é um escritor fantástico. Ele comentou que havia, claro, aqui hoje Presidente Kennedy, né, aquela Capela das Neves, que era a antiga fazenda de jesuíta. E ele contou quando houve a expulsão dos jesuítas, né, naquele Pombal no final do século XVIII, dos 780 e tantos. Ele conseguiu a expulsão de jesuítas de Portugal, também do Brasil, né? Então ele disse que eles saíram lá com um carro de boi cheio de ouro, tem aquele negócio que assim, que tinha muito ouro, né? Os escravos carregando, quando chegaram na praia, o navio jesuíta veio pegar e mataram os escravos para não saberem que... Essas lendas da vida. Me interessei pela ação dos jesuítas e durante uns 2 anos eu fiz muita pesquisa, isso já tem uns 15 anos atrás. Fiz muita pesquisa sobre os jesuítas, li muita coisa, recolhi muito material. Mas cada vez eu fui crescendo mais no âmbito do estudo e ele ficou tão grande que nunca saiu nada. Eu tenho hoje uma biblioteca sobre os jesuítas, porque os jesuítas eram muito organizados. Eles foram criados, né, depois da Reforma Protestante como ponta de lança contra a reforma da Igreja Católica, era uma ordem
muito dinâmica e muito intelectualizada e muito disciplinada. Porque quem criou essa ordem foi um nobre espanhol que era militar. Então eles tinham uma estrutura bem hierarquizada e eles tinham que mandar relatórios de 6 em 6 meses de suas atividades. E esses relatórios, né, eram lidos nas várias casas jesuítas pelo mundo afora e foram preservados. Então você tem hoje publicados no Brasil as cartas de Nóbrega, as cartas de Anchieta e as cartas de outros jesuítas, que é uma fonte de informação sobre a história do Brasil do século XVI e XVII, extremamente rica. Então essa é uma pesquisa de mais de 2 anos, muito ampla, que eu fiz sobre os jesuítas, só que ela foi crescendo de alcance. O início era fazendo em Muribé, fazendo aqui nas neves, né, em Muribé, que hoje é presidente Kennedy, fazendo que ia até o estado fronteira do estado do Rio de Janeiro, chegava até Minas Gerais, foi muito grande, a criação de gado. Mas dali foi crescendo, eu achei que eu tinha que conhecer bem os jesuítas, depois tinha que conhecer bem os jesuítas no Brasil, então eu fui estendendo, aí acumulei muita informação interessante, aí você coisa sobre os índios, que é o tema que me interessa, então eu comecei a acumular informação sobre as tribos de índios do Brasil, então acabei que nunca saiu nada. Então eu penso talvez começar a fazer pequenos textos sobre tópicos, e aí sim poder publicar um livro sobre os jesuítas. Já vi que tem um livro sobre o jesuíta do Espírito Santo, que eu não conheço, eu estava indo mais nas fontes originais, né, ou pelo menos trabalhos mais históricos sobre os jesuítas. Mas voltando aqui na da academia, quer dizer, eu não quis assumir cadeira porque eu não tinha obra publicada, não considerava nível para ser minha academia de letras. Mas mais tarde, claro, me formei, escrevi muito na área técnica, e a área técnica também não deixa de ser aceitável numa academia. Embora não seja academia de artes e letras, mas também tem o seu valor. E quando eu estava já preparando o texto de elogio ao meu patrono, reunindo informação sobre o Armando Carvalho Braga, que é um dos irmãos Braga, né? Ele era o redator do Correio de Sul, que era o jornal da família. Já tinha muita coisa recolhida. Queria ainda conversar com gente da família, para enriquecer mais ainda. Eu sou meio cuidadoso, eu gosto de fazer as coisas. Eu nunca faço coisa pequenininha, sempre eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Mas quando eu fui cachoeirense ausente, na cerimônia do centro operário, o Atair Caim, que é a presidente da academia, me deu posse. Ele falou: Paulo, já que você já tem livro publicado, então me deu posse ali sem ter feito discurso de posse. Então até como isso era uma coisa mais antiga, antes da internet, eu tenho as anotações em papel, está dentro de alguma caixa lá em casa, então eu teria que tentar localizar. Só um parênteses também, eu também sou membro da Academia de Letras, funcionário do Banco do Brasil. E por coincidência, tem a mesma cadeira, acho que é 38, se não é cadeira, lá e aqui. Lá no caso, o patrono é o Visconde Caiu. Nesse eu fiz um senhor discurso, fiz um trabalho bastante bom, de grande pesquisa sobre o Caiu. Então, Caiu não, Visconde de Mauá. Visconde Caiu é mais antigo, não, Visconde de Mauá. Meados do século XIX, uma figura importantíssima da história econômica brasileira. Bem, a academia, eu acho, ela está bem renovada, né? Entrou muita gente nova, conseguiu-se aí, muitos dos antigos que não frequentavam, mudou-se o estatuto, eles deixaram a academia, abriu vaga para gente nova, sangue novo. Então eu acho que tem uma perspectiva muito boa de trabalho na academia. Uma coisa que eu adoraria que pudesse voltar era a revista, que é uma coisa, talvez com a lei Rubem Braga, não sei, eu acho muito importante você ter um veículo de divulgação, de produção literária de Cachoeiro. Além da Cachoeiro Cult, que é uma revista que, como toda revista literária, tem seus problemas também, então não está com uma frequência normal, como se gostaria de ser. Mas acho que a revista Academia devia ser um objetivo nosso para o futuro. E eu, enquanto eu tiver disposição de viajar e força, quero ver se eu fico mais presente a Cachoeira, porque eu tenho vindo pouco ultimamente. Eu tenho viajado muito no exterior, aproveitando o resto de gás que eu tenho. E com isso eu tenho vindo pouco a Cachoeira. Eu sempre via 3, 4 vezes, ano passado só vi uma vez, essa vez é a segunda vez. Lembro de Cachoeira que não dava a vir no verão, né? Primeiro porque a gente está fora, né? Segundo é um calor que mata, né? Eu nasci aqui, cresci aqui, sofri aqui,
Mas obviamente, por escolha, você não quer passar verão em Cachoeira, né? Então você tem que vir mais nos outros tempos. Não temos avião, infelizmente, então a viagem sempre eu via muito de carro, mas minha mulher fica desesperada por causa da estrada. Hoje até com a internet o ônibus ficou uma viagem muito mais agradável, você não vê tanto tempo passando. Mas eu estou otimista com a academia, não estou tão otimista comigo que vou arranjar tempo de completar algumas atividades aí na área de literatura. Eu acho que esse estudo, essa coisa sobre os jesuítas e os indígenas brasileiros é uma área que eu avancei muito e que vale a pena eu recuperar. Só que a minha memória está muito ruim, então estou esquecendo de muita coisa, eu tenho que voltar a rever, a recolocar muita coisa que já teve na memória e que hoje já foi embora.